Olá, sou o professor Luiz Carlos Bertevello e esse é o canal Você Pode Fazer Assim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o mol. Nós vamos tentar entender e interpretar o mol e, principalmente, vamos tentar descobrir de onde veio a ideia de se usar o mol e como não é tão complicado assim. Então, vamos ao vídeo. Bom, mol, por definição, é uma unidade de quantidade de matéria no sistema internacional. Assim como a unidade de massa é quilograma no sistema internacional, ou metro é a unidade para distância no sistema internacional. Ok? Bom, vou começar a minha abordagem falando de parafuso. Parafuso? Sim, parafuso. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem um parafuso sextavado. Vamos lá, acompanhem comigo. Se eu fui lá numa tabelinha de parafuso sextavado, chamei aqui de tipo 1, e eu descobri que é 8,5 gramas por unidade. Então acompanhem comigo. Aí se eu trabalhasse lá numa montadora de veículos qualquer, eu não ia ficar contando parafuso, né? Se eu trabalhasse lá no controle de matéria-prima e no fluxo de matéria-prima e eu precisasse naquele mês de 15 mil parafusos do tipo 1, eu não ia sair contando o parafuso, não é isso? Esse raciocínio, né? Imagine o seguinte, num automóvel, para cada roda que é instalada no automóvel vai o que? 4 parafusos, dependendo 5. Então você multiplica por, se for 5, você multiplica pelo número de rodas, vão ser 20 parafusos, ok? Aí você vai multiplicar pela quantidade de veículos, só que assim, a gente está falando só dos parafusos que vão na roda e os outros parafusos. Então não dá para sair por aí ficando contando o parafuso. Você tem as proporções, que é o que os químicos precisam, né? Eles sempre tiveram necessidade de ter uma proporção de matéria. E foram caminhando, né, trilhando a ideia de relação entre quantidade de matéria e massa. Então olha só, vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Vou pegar aqui um pacote de parafusos, tá? Parafuso por pacote. Pensa o seguinte, se você for na balança, ou se você comprar esse pacote de parafusos, perdão, e esse pacote de parafusos tiver 8,5 quilogramas, ou seja, 8,5 quilos, aí a minha pergunta é, para você, quantos parafusos tem no pacote de 8,5 quilos? Se você fizer um raciocínio simples, de 8,5 gramas para 8,5 quilos, eu aumentei 1000 vezes, não é? A massa, por 1000, não é? Então se você pegar 8,5 quilos e multiplicar por 1000, ou 8,5 multiplicar por 1000 unidades, você vai descobrir que você tem 1000 parafusos, ou 1000 unidades nesse pacote. Vamos lá. E se eu pegasse um tipo 2, parafuso tipo 2? O tipo 2 de parafuso, ele pode ter lá, o tipo 2, eu fui lá na tabelinha, ele tem uma massa de 12,5 gramas por unidade, certo? Ok. E se eu pegar um pacote de parafusos tipo 2 e descobrir que tem 12,5 quilogramas, quantos parafusos tem? Me diz, quantos parafusos tem? Qual a quantidade de parafusos dentro desse pacote? Você vai chegar nos mesmos 1000. Ora, se eu tenho um parafuso de 8,5 quilogramas, se eu pegar 8,5 gramas e eu pegar 8,5 quilogramas, eu tenho 1000 unidades lá dentro. Se eu pegar um parafuso do tipo 2 com 12,5 gramas por unidade,
eu pegar 12,5 quilogramas esse parafuso, eu vou ter o quê? 1000 parafusos lá dentro. Então é uma garantia. Se eu pegar a massa da unidade do parafuso expresso em quilogramas, eu vou ter 1000 quilos lá dentro. Captou? Faz sentido? Faz isso para qualquer coisa. Você pega uma moeda de 5 gramas, 6 gramas. Se você pegar 6 quilogramas de moeda, quantas moedas você vai ter? Então, olha só. Foi esse raciocínio que levou os químicos a descobrir o mol. Então, vamos lá? Tudo começa com um isótopo do carbono chamado carbono 12. O 12 é o número de massa dele. O número de massa não tem unidade, é só um número, 12. 12 unidades de massa, não tem unidade. Quem começou com esses estudos foi Amedeo Avogadro. Então o que ele fez? O que ele fez não. Então, carbono 12. Vamos pegar 12 gramas exato de carbono 12. Quantas unidades vão ter lá? Aí se chegou nesse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. 6,02 vezes 10 a 23 unidades. O enxofre. Pegou o enxofre 32, cujo número era 32. Mesma coisa. 32 gramas do isótopo do enxofre 32. Qual a quantidade de enxofre lá? 6,02 vezes 10 a 23. Olha. Mas se eu fizesse com hidrogênio? Hidrogênio, isótopo 1. Beleza. Pegue 1 grama de hidrogênio de número de massa igual a 1. E você vai encontrar lá 6,02 vezes 10 a 23. Então o número começou a se repetir. A esse número deram o nome de número de Avogadro. Ele era um advogado mesmo no começo. Mas depois a inteligência dele levou ele para um outro caminho e ele se tornou um grande físico, né, do finalzinho do século XIX, começo do século XX. Tá? Eles deram para o Avogadro o nome do número. E o seguinte, o que se chamou de 1 mol, então? Então, quando eu tenho 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de partículas, 1 mol de moléculas, 1 mol de átomos, em 1 mol de moléculas, 1 mol de partículas, 1 mol de átomos, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Rapaz, eu estava lendo que se a gente fizesse isso com pipoca, pegasse 6,02 vezes 10 a 23 unidades de pipoca, daria para cobrir o território nacional, o território brasileiro inteiro. E, se eu não me engano, eu teria aí pelo menos uns 5 metros de altura, tá? Só para vocês terem uma ideia da quantidade que é 6,02 vezes 10 a 23. Ah, 1 mol de moléculas de água. Então, é uma unidade, é uma quantidade de moléculas de água. E essa quantidade vai ter uma massa relacionada. E essa massa relacionada vai ser a massa molar, que vai ser assunto de um próximo vídeo. Bom, gente, é isso. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Nós vamos voltar a abordar o assunto do mol, tá? Um abraço.